Quem irá palestrar agora é o Vinícius Lara. Vinícius Lara nasceu na cidade de Bicas, no interior de Minas Gerais, e atualmente reside em Juiz de Fora. Trabalha junto ao movimento espírita desde muito novo, tendo atuado ativamente em grupos de juventude da cidade e na região. Iniciou suas atividades no campo da mediunidade aos 14 anos, sob os cuidados de desvelado companheiro espiritual, que se apresenta pelo nome de Ivon. Desde então, vem trabalhando na tarefa da psicografia de mensagens e orientações espirituais, ditadas por espíritos ligados à consolidação do pensamento espiritista no Brasil. Além de viajar pelo país ministrando palestras e seminários, é fundador e diretor da Morada do Caminho, uma associação espírita destinada à promoção da cultura e da educação junto a crianças e jovens em risco social, na cidade de Bicas, cujo endereço eletrônico é www.moradadocaminho.com.br. Vinícius também escreveu este livro, A Educação entre Dois Mundos, psicografado por Vinícius, pelo Espírito Cristiano. Esse livro também está à venda na nossa livraria lá embaixo. Após a palestra do Vinícius, teremos 20 minutos para a gente poder sanar dúvidas, né? Todo mundo ganhou esse bloquinho aqui, uma caneta. Então, durante a palestra do Vinícius, nós podemos formular perguntas, algumas dúvidas nesse bloquinho, tá ok? E, no final, entregar para o Edmir, que está aqui na frente. Edmir é esse aqui, que as perguntas serão passadas ao Vinícius para sanar nossas dúvidas. Então, gostaríamos de chamar aqui para nos presentear com o tema Viver no Mundo Sem Ser do Mundo, Vinícius Lara. Pronto, agora foi. Pronto, 100%. Meus amigos, boa tarde para nós. É sempre uma alegria retornar a Barretos, terra de corações tão queridos para o nosso, e local onde a gente aprende tanto a respeito do Espiritismo. A gente sai daqui com as baterias refeitas e vai espalhar em Minas Gerais a semente de São Paulo. Então, vocês são muito preciosos ao nosso coração. É importante também, antes de nós iniciarmos o tema propriamente dito, destacar o valor da entrega de cada um em dedicar parte do seu tempo à reflexão a respeito do caminho espiritual. Nós somos aqui em aproximadamente 300 pessoas. Se acrescidos a esse número, nós tivermos também aqueles outros companheiros que nos seguem agora pela internet, alcançamos um número enorme de corações que estão comprometidos com uma reflexão um pouco mais objetiva a respeito do sentido existencial e de uma forma concreta com que nós possamos ressignificar a realidade. Vivemos um momento em que é muito atual, ou segue muito em voga tratarmos de transição planetária, de mudança, de efervescência das ideias. Mas, em última análise, meus amigos, transição nada mais é do que a falência dos modelos antigos com os quais nós lidávamos com a vida. Durante muito tempo, a forma de nos relacionarmos uns com os outros, de nos relacionarmos com o mundo, atendeu aos nossos caprichos. Enquanto indivíduo humano recém-saído da animalidade, enquanto iniciantes no pensamento, era natural agirmos de modo egoísta, de modo autocentrado, de modo castrador, violento, agressivo,
Mas à medida que vamos descobrindo luzes na mente e no coração, já não é mais tão satisfatório cometer os mesmos atos e manter os mesmos hábitos do princípio do nosso processo de amadurecimento. Aí reside transição. E se nós então vivemos um momento onde os hábitos antigos não são capazes de alimentar o nosso coração, dedicar qualquer cota de tempo que seja, em casa, na casa espírita, ou mesmo nas relações sociais, para meditar a respeito da verdade, é um tesouro. Todos vocês são muito afortunados. Obrigado por estarem na Corresp. Nós estamos ajudando o mundo. O tema que nos foi passado foi então viver no mundo sem ser do mundo. E é até uma expressão muito comum nos nossos círculos de estudos na casa espírita, não é verdade? Nós costumamos tratar... É um microfone mediúnico. O Luiz é o nosso médium de efeito físico. Nós costumamos tratar da relação do indivíduo com o mundo de diversas formas, não é? Seja através de campanhas, de obras de assistência e promoção social. Nós nos relacionamos com a sociedade a partir de eventos que trazem palestrantes representativos do espiritismo. Mas quando nós aprofundamos um pouco mais a visão a respeito de qual seria a posição ideal do sujeito diante do mundo, surge uma questão. Não está passando. Passou. A questão é: qual é o nosso papel verdadeiro diante da vida material? Ou diferente? Vamos fazer a questão de forma diferente. Enquanto espíritos, filhos de Deus, herdeiros de toda a criação, o que nos cabe executar diante do mundo? Se tomamos por referência o Evangelho, o Cristo nos diz lá em João 15:19 uma frase que é forte e que alimenta muitos excessos entre nós. Diz ele: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo e minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Olha como é que é forte, não é? Se a gente lê isso apressadamente, o impulso é largar tudo, vestir um saco de farinha, seguir para as montanhas, porque o mundo nos odeia. O Cristo diz que ao escolhermos o Cristo, o mundo nos odeia. Nós não somos do mundo. E ao longo da história religiosa, isso foi motivo de muito sofrimento. Nós iniciamos uma série de processos persecutórios, de violência, de perseguição, de agressão, de negação da realidade. Não foi? Até hoje esse processo repercute de diversas maneiras. Às vezes a gente vai na casa espírita e vemos a casa regrada a uma série de normativas que são, no fundo, sem sentido. Há instituições onde não se pode cantar, porque a música é uma ferramenta do mundo e a casa espírita é um lugar de elevação. Ora, mas nós tivemos um momento de tanta beleza com música. Veja, é uma regra vazia porque nós mal compreendemos o ensinamento do mestre. Há lugares em que um sujeito diz assim: você não pode ir na casa espírita se for moça com o braço de fora, porque isso pode estimular uns pensamentos. Não é? Tem um monte de gente aqui que vai ser reprovada. Uma vez nós íamos fazer uma palestra, eu estava de bermuda. Aí a pessoa disse assim: você vai fazer palestra de bermuda? Vai que alguém olha para as suas pernas e tem pensamentos. E eu pensei: para as minhas pernas? Se a pessoa tiver pensamentos, serão de compaixão, né? De dó, pesar. Olha, mas isso nada tem a ver com o caminho espiritual, entendem? Isso é uma forma que nós criamos de colocar uma cunha na nossa prática diária de espiritualidade,
fruto de uma não compreensão da relação do homem diante do mundo. Porque se eu não entendo que o pensamento erótico não está no ombro de fora nem na canela, está em quem pensa, eu proíbo o ombro e a canela. Ora, mas eu não mudei a fonte do pensamento. Se eu não mudei a fonte do pensamento, não há mudança verdadeira. Dessa forma, o que é preciso como espíritas para que nós saibamos conduzir a bandeira do Consolador no mundo? Entender qual é a utilidade do processo material na nossa vida. Porque é um processo útil. É um instrumento dado pela divindade para que nós possamos superar uma série de limitações dentro da gente. Quando você vai fazer um bolo, você mistura os ingredientes com uma colher de pau, né? Depois você bate com a batedeira aquilo que for mais, precisar misturar melhor. A vida no mundo é uma grande colher de pau, onde nós vamos misturar os ingredientes do processo de amadurecimento da consciência. Para isso, eu preciso entender como o processo se dá. Portanto, o primeiro insight que a religião no mundo ao longo do tempo teve foi dizer o seguinte: a vida do espírito e a vida da matéria são incompatíveis. E aí separávamos os bodes das ovelhas. Você que é espiritualizado, à direita. Você que não é, à esquerda. E causamos muito sofrimento em indivíduos de diversas naturezas, de diversas nacionalidades, por esse pensamento limitado. Quando nós olhamos, por exemplo, a barbárie cometida durante a Segunda Grande Guerra pelo Partido Nazista Alemão, e dizemos Partido Nazista e não Hitler, porque não foi ele que foi o executor da obra final, do plano final, ele talvez tenha sido o idealizador. A raiz disso era a separação dos puros e dos impuros, dos bons e dos não bons. Quando nós percebemos a extrema violência a que estão sujeitos, ainda no nosso mundo, infelizmente, indivíduos homossexuais, transexuais, indivíduos de diversas etnias que não a nossa, bem, tudo isso é motivo de uma má compreensão do que é caminho espiritual ou do que é busca verdadeira de felicidade. Porque qualquer caminho espiritual que te leve a se separar da realidade não é um caminho espiritual autêntico. É um caminho ilusório. Há um filósofo cristão chamado Teilhard de Chardin que diz para nós que no caminho de Deus tudo que se eleva converge. Tudo que se afasta de Deus diverge. Quanto mais repleto de regras, normas, durezas, estruturas, mais afastados de Deus nós estamos. Quanto mais os nossos corações se aproximarem, mais próximo dele vai estar a nossa marcha. Não é tão complicado de entender, não é? E quando a gente pensa sobre isso, é preciso tirar uma dúvida. Não ser do mundo, no ensino do Evangelho, não pode significar negar o mundo, nem fugir do mundo. Seria muito simples se nós pudéssemos, todos nós, arranjarmos uma caverninha, colocarmos nessa caverninha um sinal de internet, é claro, né, porque não se vive tão facilmente sem internet, não é? Um chuveiro quente, tudo que a gente tem na nossa casa, e vivermos no retiro e na solidão de um recanto qualquer. Mas há uma confusão nesse pensamento, porque geralmente nós tendemos a negar o processo evolutivo. Sabe o filho adolescente que ama o pai, mas tem vergonha de dizer que ama? Somos nós. Nós somos frutos de um processo evolutivo que segue desde o início, quando fomos criados em Deus, até o estado que nós estamos hoje. Mas hoje, como somos adolescentes, nós negamos o nosso passado. Então nós tendemos a dizer que a matéria é suja, que a matéria é errada, que a matéria não presta, que a carne é fraca, não é?
Não existe carne fraca, é o espírito que é sem vergonha. Carne fraca é um discurso passado para nós, né? Não existe, carne é carne, fraca é quem está dentro dela. Quando nós iniciamos o processo evolutivo, então lá em Deus, o que Deus cria inicialmente, segundo os ensinos do Espírito Verdade, é o princípio espiritual. Nós todos um dia surgimos no universo enquanto princípio, potência. O princípio inicia sua jornada evolutiva mergulhando nas formas minerais. Eu prometo que vocês não vão morrer de tédio. Nós vamos devagarzinho, daqui a pouco a gente... Quando a gente mergulha no mineral, o princípio está experienciando ali atração e repulsão. Ele está se relacionando materialmente com o mundo. Estagiado nesse período pelo tempo necessário, passa o princípio ao reino vegetal. E ali ele se relaciona em atração e repulsão, mas a evolução acrescenta a ele a busca pela luz. E aí nós temos o fototropismo. Isso é muito perceptível quando a gente tem um girassol em casa ou passa por um campo de girassol. Ele se move completamente na direção da luz, não é? Se a gente planta uma planta um pouco de esgueio em casa, um pouco de lado, ela vai crescer procurando a luz. Então, ali o princípio evolutivo começa a se relacionar com o meio de uma forma mais ampliada. Descobre a busca pela luz e as raízes procurando o nutriente. Estagiados no vegetal, seguimos ao reino animal. No reino animal, descobre o instinto, o ser que evolui. E aí, ele se relaciona em atração e repulsão, busca luz, busca nutrientes, mas se relaciona com seus iguais. A fêmea protege a prole. O macho provê a caça. Quando nós observamos a natureza, o macho defende o bando, a fêmea cuida da cria, é instinto. Isso no animal. No homem isso é diferente. Há essa raiz, mas o processo é diferente. Saídos do animal, alcançamos então o estado que estamos hoje, que é o de homem. No homem, a ferramenta evolutiva que nos é apresentada é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a conquista humana. O seu cachorro, quando você der a comida para ele, nunca vai dizer, opa, não tem da outra marca? Não vai. Não é? Se você oferece 2 comidas, ele pode comer uma ou outra. Mas ele não vai te dizer, liga para aquele seu amigo, eu estou com saudade. Não. Porque não há livre-arbítrio consolidado no animal. Ele pode ter lapsos de um pensamento contínuo, mas, via de regra, são pensamentos fragmentados, movimentados pelo instinto. O homem não. Por mais que pareça que tem gente que não pensa, todo mundo pensa. Todos. Todo mundo pensa. E o pensamento se manifesta pela capacidade de escolha. Quando nós podemos escolher, o horizonte de caminhada se amplia. Porque eu posso buscar potencialmente o que eu quiser. Está dando para entender? Só que quando nós chegamos nesse estado, o que geralmente acontece? Eu nego tudo que está lá atrás. Eu acho que eu sou a última bolacha do pacote. O último refrigerante do deserto. Eu entendo que eu sou o suprassumo da evolução no mundo. E eu me torno um indivíduo intratável. Eu passo a olhar para o que ficou atrás de mim com desdém. E não com compaixão. E aí eu nego a matéria. Eu nego a experiência humana. Eu nego os impulsos materiais que estão em mim. Está dando para entender? E eu começo a dizer assim, não, isso aqui não existe. Eu não sinto desejo por outras pessoas. Não, isso aí já passou. Não. Todo mundo tem que ir de burca na casa espírita, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho vontade de comer descontroladamente. Não é porque eu repeti 5 vezes o rondelli
que eu tenho problemas alimentares. Não, isso não é meu. Eu não falo mal da vida dos outros, eu comento. E mesmo assim, de forma muito amistosa. Não me venha com essa de que eu sou fofoqueiro. Nós negamos os impulsos materiais. É um comportamento adolescente. Nós negamos o que nos trouxe até aqui. Enquanto nós mantivermos esse movimento de negação, nós não podemos seguir para o próximo passo do processo. Porque o próximo passo é quando nós atingimos a consciência crística, o estado do Cristo. E o estado do Cristo é o estado de comunhão com Deus. Para que eu possa dar um passo adiante, no momento em que eu estou agora, eu preciso me reconciliar com o animal, com o vegetal, com o mineral, com Deus. Muito mais do que decorar o livro dos Espíritos de cós salteado, muito mais do que ler incontáveis livros, a proposta espírita de renovação da consciência é a proposta de reconhecer a nossa humanidade para tornar essa humanidade iluminada pela luz do amor. O Cristo mesmo nos diz, olha, não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Se nós somos bons, se nós não erramos, se nós não temos falhas, nós não precisamos do Cristo. Se você está aqui e você não tem problema, aproveite o seu carnaval, senhor. Vai jogar bola, acha uma cachoeira aqui perto, vai dormir, né? Porque o fato é, estamos aqui porque há algo dentro de nós que sente falta de Deus, que sente falta da luz. Para que eu chegue no Cristo, então eu preciso me reconciliar com esses estados. E me reconciliar com esses estados é assumir a minha natureza profundamente humana. Talvez o maior exemplo de humanidade que a gente tenha no Evangelho seja Simão Pedro. Pedro foi o homem dos homens. Se lembram que ele, quando sobe ao Tabor com Jesus, e Jesus se transfigura, ele fica encantado com o Mestre na sua forma natural. Jesus volta e Pedro diz assim, Senhor, o povo está se matando lá embaixo. Vão descer não? Vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Eu, Tiago e João ficamos aqui adorando o resto da vida, e a gente fica cá para cima. Esquece esse povo lá embaixo. E Jesus diz para ele, Pedro, convém que desçamos. Ele vai todo decepcionado, né? E desce. Quando as crianças vão se aproximar de Jesus, Pedro faz igual a gente, né? Sai fora, menino. Não vai atrapalhar ele agora, não. Cadê a mãe dessa criança? Deixai vir a minhas criancinhas, Pedro. E ele volta e entra novamente no eixo. Quando Cristo vai visitar a filha de Jairo, em meio à multidão, uma mulher lhe toca, a mulher hemorroíça, e é curada. O mestre estanca a caminhada e diz, alguém me tocou. Pedro fala, Senhor, pelo amor de Deus, está todo mundo te pôr na mão. Você está no meio da multidão. O que mais tem é mão. Você vem com essa história que alguém me tocou. Todo mundo tocou. Não, Pedro, alguém me tocou diferente, porque eu senti sair virtude de mim. O Cristo caminha sobre as águas. Os discípulos no barco se sentem assustadíssimos, e um diz, é um fantasma. O outro diz, é o mestre. Pedro faz o que era mais maduro naquele momento. Duvido que eu seja Jesus. É Jesus que está vindo aí? Se for, manda eu te encontrar. Manda. Vem, Pedro. E ele vai, andando sobre as águas. Percebe a humanidade dele? Ele é homem. Na última ceia, o Cristo diz, quem molhar o pão no prato comigo haverá de me trair. Pedro diz, quem aqui vai trair o Senhor? E olha para quem que vai trair? Porque eu não traio. Eu morro, mas não traio. Quem que vai trair? Isso é humano. No horto, o soldado se apossa do Cristo, Pedro se desespera, saca
o punhal e decepa a orelha do soldado. Gente, Jesus cola a orelha dele no lugar. Pega no chão, deve ter dado uma batidinha na túnica, né? E cola no lugar a orelha. Ele cola e fala com Pedro. Pedro, Jesus devia ter uma preguiça de Pedro, né? Cola a orelha e fala: Pedro, tá quase acabando, Pedro, calma. Embainha a tua espada, porque quem mata pela espada, perece pela espada. Pedro era incrivelmente humano, e é exatamente a humanidade de Pedro que dá a ele a condição de ser o tutor do movimento cristão primitivo após o Cristo. Portanto, quando nós pensamos em não ser do mundo, não estamos tratando de negar o mundo. Não é disso. Nós estamos tratando de outra coisa. Até porque, lá no Livro dos Espíritos, na questão 120, Kardec vai questionar assim: todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Eu vou ter que ser mal para ser bom? Porque a nossa cabeça é tão simplesinha que ela divide tudo em bom e mal. Fulano é bom, ciclano é mal. Bom para mim, mal para mim, né? Tem uma história que diz que um fazendeiro muito rico criava galinha, né? Para vender os ovos. Vendia galinha, vendia ovo, vendia tudo. Ficou milionário. A esposa queria um cão. E aí, então, foi com a esposa no pet shop. E tinha um cachorrinho lá, né? Todo pomposo. Era Yorkshire. E a esposa disse: mas é esse que eu quero. É o cachorro que eu preciso. Do lado dele, no cantinho para doação, tinha um vira-lata. Quando o homem entrou, o vira-lata pulava, o vira-lata rodava, o vira-lata latia. Gostou tanto do magnata, que quando a esposa comprou o Yorkshire, o dono da loja falou assim: leva o vira-lata de presente. Leva. Foram para o sítio. Daí a pouco começaram a sumir as galinhas do homem. E ele falou: o cachorro está comendo. O cachorro está comendo. Chamou então 2 empregados e colocou de vigília à noite no galinheiro. No outro dia, notícia: doutor, quem está comendo a galinha do senhor é o cachorro da sua madame. É o Yorkshire. Pois então você mate o vira-lata. Mas doutor, não é o vira-lata. Com certeza é má companhia. Esse, geralmente, é o meio pelo qual nós medimos bem e mal. Os espíritos não estão preocupados com bem e mal como a gente entende, porque a resposta é: pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância, sim. Para nós nos tornarmos espíritos amadurecidos, nós precisamos agir. A experiência esculpe a alma, não é a teoria, não é o raciocínio, não são as visões, nem é a experiência mística, é a versão concreta do caminho espiritual, é colocar a mão à massa, é lidar com a vida nas circunstâncias da vida. Portanto, nós podemos nos acreditar, quando erramos, ignorantes. E isso não é motivo para que nós deixemos o mundo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma leitura muito preciosa para nós. No capítulo 17, Sede perfeitos. A leitura é uma instrução espiritual assinada por um espírito protetor, que se chama O Homem no Mundo. E ela é um tesouro de sabedoria, porque ela vai tratar exatamente desse dilema que nós criamos: o que é puro, o que não é, o que é santo, o que não é, o que é elevado, o que não é, como viver a vida no mundo. Nós às vezes nos resguardamos com tantos preconceitos que vivemos situações inusitadas. Nossa região de Juiz de Fora, ela é orientada, segundo Chico Xavier, por um espírito muito amoroso chamado Venâncio Café.
foi um padre que viveu na cidade e foi um grande benfeitor. E todos falam nas casas espíritas: Venâncio Café, Venâncio Café, Venâncio Café, Venâncio Café. Nós frequentamos várias instituições, várias reuniões na cidade. Nunca tivemos oportunidade de estar em contato com o Venâncio Café Espírito. Muito bem. Certa vez recebemos um convite: Vinícius, você pode vir falar do Evangelho para nós? Posso, mas tem um problema, aqui não é uma casa espírita, nós somos um terreiro de Umbanda. Aí a gente faz primeiro o estudo, depois a gente tem o passe, e depois nós temos os trabalhos. Você importa? Eu disse: de maneira nenhuma, vou fazer o trabalho. Fomos, fizemos a palestra. No momento dos passes, resolvi tomar um passe. Quando esse foi forte. Quando nós chegamos àquele senhor que dirigia o terreiro, ele entra em transe. E nós pudemos perceber, através daquele senhor simples, que sequer sabia qual era o novo livro do médium famoso, nós conversamos com o Dr. Venâncio Café. Portanto, não é a forma que define a essência. E é isso que a mensagem vai dizer para nós. Porque nós temos uma espécie de materialismo espiritual enorme a nos conduzir. Já repararam isso? Tem gente que diz assim: eu vou na casa espírita ajudar na tarefa porque eu preciso ganhar bônus hora. Vou ganhar minha estrelinha. O que você vai fazer com o seu bônus hora, meu filho? Eu vou comprar um terreninho em nosso lar. Eu preciso morar lá. Gente, nosso lar foi publicado na década de 40. De lá para cá, todo mundo quer terreno em nosso lar. A especulação deve estar pela hora da morte. Não dá. Quando você vai na casa espírita fazer tarefa, porque você quer bônus hora, você não é espírita, você é materialista. Só que você é materialista de uma matéria quintessenciada, invisível. Não é verdade? Tem gente que diz assim: nossa, eu estudei muito, agora o Dr. Bezerra vai me ajudar na prova. O Dr. Bezerra não vai te ajudar na prova. Não é a função dele. Ah, Dr. Bezerra, mas eu ajudo na casa espírita, dou passe. Cada passe que eu dou que o senhor não sabe. Recebo espírito na reunião mediúnica. Ajudo na sopa. Aquele tênis velho que eu tinha sem cadastro, eu doei para a caridade. Ô, doutor, me ajuda a trocar de carro. Isso se chama materialismo espiritual. Entendem? O bem só se faz por amor. O restante é troca. E nós vivemos isso inocentemente. Não é por maldade, não. Nós vivemos isso porque estamos acostumados a uma relação interpessoal também de troca. E aí quando Deus diz assim para nós: eu não quero nada de você, que é isso que Deus diz. Deus diz: não quero nada de você. A gente se acha o suprassumo da beleza e da formosura, e Ele diz: eu não quero nada. Eu quero você. Nada que você fizer. Então, nesse processo nós criamos materialismo espiritual. E o materialismo começa a botar todas as coisas na caixinha. Todas as coisas no balaio. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui presta, aquilo não presta, eu posso ir nesse lugar, não posso ir naquele outro, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. No fim das contas, nós estamos aqui julgando e condenando, sem a menor chance de defesa, aqueles que estão conosco. Nessa leitura, entretanto, o que os Espíritos nos convidam a refletir é a respeito do que seria pureza. Jesus era um revolucionário. Ele vai jantar na casa do publicano. Antes de Zaqueu, ele primeiro se reúne com Mateus. E aí a turma fala assim: ele não vai lavar a mão, não? Esse deserto deve dar uma fome, né? Porque o homem nem lavou a mão. Ele diz: não vou lavar a mão, porque o que faz mal não é o que entra,
é o que sai. Aí a turma já fica chocada. Quem que é esse? Ora, a verdadeira pureza que o Evangelho nos convida a ter é o que a gente chama de pureza de coração. Não tem a ver com o seu corpo. Uma vez, nós fomos questionados na nossa casa, qual tarefa na casa espírita um companheiro homossexual poderia assumir? Aí a turma diz assim, não, talvez a assistência social, né? Assim, um estudo, evangelização, jamais. Vai dar mau exemplo para as crianças. Esse tema é tão espinhoso que só da gente falar a vibração muda. E aí nós questionamos os espíritos que dirigem a tarefa. E eles disseram, todas. Podem participar de todas as funções, de todas as atividades. Porque Deus não mede salvação pelo corpo, mede pelo coração. Aí a gente diz assim, porque a gente é terrível, a gente quer emendar o trem para ficar do nosso jeito. Não, o problema é se ele for íntegro. Tem que ser íntegro. Por quê? Porque se ele não for, você pode destratá-lo? É esse o raciocínio? Não é. Percebe? Então a verdadeira pureza, ela é de coração. E a pureza de coração se manifesta por justiça e caridade. Justiça é dar a cada coisa o seu devido lugar e o seu tempo. Tem problema de você ir de noite, um fim de semana, dançar com a sua esposa? Nenhum. Tem problema de você sair com a turma da mocidade e ir numa boate? Nenhum problema. Tcharam. Nenhum. Desde que esteja no tempo e no lugar correto. Entende? Se você sai toda noite, tem problema. Você está fugindo de alguma coisa. Agora, se você sai uma vez ou outra, se você dá a você mesmo a experiência de viver a vida, não há nada de errado nessa circunstância. Portanto, a pureza, ela está em dar a cada coisa o seu devido lugar. Você come torresmo todo dia? Não, então de vez em quando pode comer um torresminho. Não tem problema, não é? Isso é amadurecer espiritualmente. Porque nos diz o Espírito que a pureza, ela vai se refletir no sujeito em um comportamento jovial, ditoso. Quem segue caminho espiritual, gente, não é pesado. Pesado é quem não segue. Quem fica tão preso a regras que se engaiola nas próprias regras. Esse indivíduo é profundamente infeliz. Quem segue caminho espiritual é feliz. Os biógrafos de Kardec dizem que ele era um ótimo piadista. E quando reunia um grupinho, daqui a pouco estava todo mundo rindo porque ele contava uma história ou outra. O Chico adorava contar caso. Todos leves, joviais, alegres. E essa jovialidade vem de um coração solto, com espaço para se manifestar. Porque se eu estou o tempo todo julgando o que é certo e o que é errado, eu não tenho tempo para ser amável, para ser compreensivo. Eu não tenho tempo para descobrir o outro. Eu já sei quem presta e quem não presta. Portanto, se tem um indício da nossa vida espiritual como uma vida positiva, é a capacidade que nós temos de sermos alegres, de sermos leves. Isso conduz ou nos conduz a um pensamento que é a chave da gente viver no mundo. Encaminhar todas as coisas que temos e que vivemos a Deus. Tudo que você faz é um ato de oração. Tudo que você faz é um ato de oração. Isso é muito importante a gente ter em mente. Sabe por quê? Porque a gente pensa assim, eu preciso ir no centro. Hoje é dia de ir no centro. Eu vou tomar um banho, vou botar uma roupa bonita, vou pentear o cabelo. E lá eu vou fazer a minha prece mais sentida. Se a sua função é dar banho na criança e levar para a escola, dar banho em criança e levar na escola é seu contato com Deus. Se a sua função é ser professor, quando você estiver de frente da sua turma, ali você está em contato com Deus.
Enquanto você está se alimentando, ali você está em contato com Deus. Enquanto você está namorando, você está em contato com Deus. Enquanto você está trabalhando, você está em contato com Deus. Todo momento é momento de estar em contato com Deus. E isso é revolucionário na vida da gente. Por quê? Porque cada momento se torna um momento de comunhão. Se eu não posso fazer algo para Deus, eu não posso fazer para o meu semelhante. Aí eu começo a sanear a minha conduta no mundo. Entendem? Aí começa a mudar. Eu tenho que olhar para o meu irmão, eu tenho que olhar para o meu parente, eu tenho que olhar para a minha esposa e ver Deus ali. É Deus que está em contato comigo. Você acorda de manhã, olha para o seu marido deitado na cama, daquele jeito, e você diz: Deus, eu sei que o Senhor está aí. Não, fala só para você, não fala aqui, ó, não põe a boca não, fala na cabeça. Eu sei que o Senhor está aí, e tudo que eu fizer com o meu marido, é com Deus que eu estou fazendo. Tudo que eu fizer com o meu colega de trabalho, é com Deus que eu estou fazendo. Aí tem gente que pensa assim: mas eu nunca vou fazer uma prece para o meu marido, tá doido? Se a prece que você faz para o seu Deus, você não pode fazer para o seu marido, reveja a imagem que você tem de Deus. Porque Deus se manifesta no mundo pela própria criação. Então vejam, eu estou no mundo, exercito pureza, de coração, sou leve, e a leveza faz com que eu encaminhe tudo para Deus. Se você tem problema de fazer algo pensando que Deus está vendo, reflita. Ou aquilo não é algo que deve ser feito, ou você deve abrir o coração para Deus participar de tudo na sua vida, porque no momento em que o indivíduo consegue fazer isso, ele se torna incrivelmente compassivo. E aí, o ciclo do homem e do mundo se fecha. Ele descobre compaixão e ele devolve compaixão para o mundo. O indivíduo espiritualizado não é aquele que foge das relações humanas. Se você vai numa festa e você é um indivíduo que está no caminho espiritual, todas as pessoas da festa vão ficar à sua volta, naturalmente, porque quem se encontra no rumo do amor exala um perfume de compaixão, de fraternidade, é agradável. Tem gente que passa na rua, a gente diz: mas que pessoa bacana, eu nem conheço, mas me inspira uma coisa tão boa, não é? Esse perfume se chama iluminação espiritual. E nós descobrimos essa fragrância na lide diária. Aí eu estou precisando de um tempo para mim. Esse tempo é uma coisa horrorosa, né, gente? Por quê? Porque ele geralmente é mentiroso. Uma vez eu estava fazendo um estudo, eu falei: tempo é a armadilha da alma. Aí alguém falou comigo assim: mas Paulo ficou 3 anos no deserto. Mas o tempo de Paulo foi deserto, o nosso é Netflix. Né? Eu preciso de um tempo na praia, com sol. Não há tempo para o amor. O amor é o tempo. E quando nós somos capazes de afinar a nossa consciência com isso, o mundo deixa de ser inimigo. O mundo deixa de ser opositor. Eu não tenho medo de ir à rua. Aí eu não tenho medo do carnaval. Eu não vou para os eventos de carnaval, não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Isso é amadurecimento da consciência. Você deixa de ser criança, porque a criança, a mãe fala assim: chega em casa às 8 horas. Tem que chegar às 8. Quando você fica adulto, você já não tem uma mãe para dizer para você: chega às 8. Você chega a hora que acha que deve. E nós, em relação ao mundo, precisamos nos tornar adultos. Porque quando a gente se iluminar lá na frente, chegar no contato com Cristo, nós pensamos que alguém vai ler uma ata fúnebre da nossa jornada evolutiva, né? Vinícius, no ano de 1114 você foi um mercador de escravos, 1300 e pouco foi um padre corrupto, 1400 e tanto, e vai lendo todas as nossas chagas, né? Nada disso.
Quando nós nos iluminarmos, o Cristo vai falar com a gente assim: você já viu tudo que tinha que ver na matéria? Já aprendeu tudo que tinha lá? Já. Deixou para trás? Deixei. Então agora vamos seguir. Sem julgamento, sem agressão, sem culpa, só amor. E vocês veem como isso é sério. Já leram o livro Voltei, de irmão Jacó? Quem não leu, leia. Eu vou dar um spoiler. É pouca coisa. Jacó chega no além e ele não tem luz. Ele não tem luz própria. Todos os amigos têm, ele não. Ele começa a ficar incomodado com aquilo, né? Todo mundo tem luz. Ele olhava para ele, mais ou menos assim, igual a gente mesmo. Só que lá no além. E aí ele começa a entrar em crise. Sabe por que ele estava em crise? Porque ele diz no livro: eu queria que alguém me dissesse que eu não tenho luz. Eu queria que alguém me chamasse a atenção. Porque aí eu ia dizer umas boas e umas verdades para ele. Eu ia dizer por que eu não consegui. Eu ia dizer quais foram todos os meus problemas, com o que eu lutei nessa vida. E ninguém pergunta nada. Todo mundo com luz e ele sem. Imagina, você está num lugar que está todo mundo vestido e só você sem roupa. E o povo nem te diz nada. Você é doido para achar uma bermuda e ninguém nem aí. Era Jacó. Porque a iluminação não tem culpa, não tem julgamento, não tem violência. Ela se dá toda na frequência do amor e da compaixão. Se nós tivéssemos que registrar uma semente do nosso estudo de hoje, a semente é compaixão. Todo o resto está incluído nesse grandioso movimento da alma. O que acontece, então, quando eu descubro que eu sou um indivíduo no mundo e que o mundo não é meu inimigo? O que acontece com a minha vida? Eu descubro o que a gente pode chamar de espiritualidade do caminho. Esse quadro aqui é uma pintura, que não está muito clara para todos, de Jesus na estrada de Emaús, com os dois cristãos, logo após a sua crucificação. A nossa vida pode ser comparada com uma grande árvore, uma mangueira, na qual estão pousados dezenas de pássaros. Conseguem imaginar? Um fim de tarde, talvez na rua ou na casa de vocês, aquela árvore com vários pássaros pousados. De repente, um menino mais traquinas explode uma bomba na rua e os pássaros voam todos. Alguns voltam a pousar na mesma árvore, voltam a se encontrar. Outros vão pousar em outras árvores pelo caminho. E talvez demorem muito tempo para estarem novamente um com o outro. Assim também é a nossa vida. Nós somos aqui hoje 300 pássaros pousados na mesma árvore. Portanto, partilhamos um momento evolutivo. Daqui a pouco, a morte estoura a sua bomba. E nós vamos voar todos. Cada um em uma direção. Pode ser que alguns de nós não voltemos a nos encontrar mais tão cedo. Outros, no entanto, podem reencarnar próximo mais vezes e podem ter outras experiências. Se eu não consigo definir que terei sempre as mesmas oportunidades repetidas, a minha prática espiritual deixa de ser uma prática estática, parada, congelada, e ela se torna então uma prática dinâmica. Jesus fez todas as suas ações enquanto estava a caminho. Nós estamos numa viagem, e pelo caminho nós encontramos um e outro. Nós precisamos nos movimentar para progredir. Nós devemos caminhar.
E quando eu me entendo como um indivíduo no mundo, eu me torno um dançarino da vida. No Oriente há uma alegoria belíssima. Os grandes mestres espirituais são chamados de senhores da dança. Não é porque ele dança forró ou outra coisa assim. É porque ele dança com a vida. E se a gente observa uma dança, isso fica claro para nós. Porque há momentos em que o homem faz movimentos intensos, faz movimentos agudos, e a mulher retrai. Noutro, a mulher retoma o controle da dança, ela se projeta e o homem fica em segundo plano. Tudo isso de maneira harmônica, fazendo com que a dança se torne bela. Quando eu entendo que eu estou no mundo para progredir, eu danço com o mundo. Eu danço com as circunstâncias materiais. Eu danço com os desafios. Eu danço com as minhas tentações. Eu danço com os meus impulsos inferiores. Eu começo a entender que eu preciso fazer as pazes com todos os departamentos da minha mente. Porque se eu digo para o meu desejo assim: você nunca mais vai comer chocolate na vida, ele vai dizer de jeito maneira, nunca mais. E aí a vontade vai lá e se impõe. Ao se impor, eu fico uma semana sem comer chocolate. 2, o dia que a vontade adormece, o desejo tira o atraso. Isso é porque eu não estou dançando com a vida. Eu acho que a matéria é minha inimiga. Quando eu descubro, então, que a minha prática espiritual é estar a caminho, o que eu faço? Eu digo para a vontade: vamos trocar esse chocolate por um chocolate diet. Ela vai dizer: nunca, tem gosto de parafina. Mas então vamos comer 3 vezes por semana só. 3 vezes por semana dá. Então tudo bem, você come 3 vezes e a gente se equilibra. No momento que a vontade adormece, o desejo está tratado. Porque a vontade não é inimiga do desejo. Ela precisa controlar o desejo. Isso é muito sério. A gente acha que quando se iluminar vai cair um pó de pirlim-pim-pim na gente, né? A gente vai ficar assim, falando manso. Vai ser a esfera da monotonia. Né? Oh, meu Deus. Não é. Saulo era duro enquanto era doutor da lei, não era? E quando ele encontra Jesus? Continua duro. Só que agora a serviço do amor. Então nós não precisamos negar a condição humana, nós precisamos dançar com ela. Precisamos amansar os nossos desejos, amansar os nossos impulsos. E o primeiro caminho para amansar os nossos impulsos é reconhecer que esses impulsos existem. Na primeira epístola de João, ele diz assim: filhinhos, não creiais em todos os espíritos, antes sabeis se vem de Deus. Nós podemos entender essa advertência do ponto de vista mediúnico, mas não é o foco do nosso trabalho hoje. Podemos também olhar para ela sob a ótica do nosso mundo interno. Cada sentimento que nos visita, cada impulso que habita em nós é, se assim podemos nos expressar, como se fosse um espírito. E nós não devemos acreditar em todos, mas saber quais vêm de Deus. O primeiro passo para que eu me reconcilie com a condição humana é eu saber quais são os impulsos que eu tenho. O que mora mais na nossa cabeça ao longo do dia? Qual é o pensamento que domina a minha conduta? Isso é descobrir-se humano. Entendem? Isso é tão bacana, né? Isso é tão leve, porque isso faz com que a gente se torne um instrumento para o progresso do outro, não para ficar vigiando a vida do outro, mas para que a gente, ao se policiar, demonstre claridade para o outro.
a nossa vida se torna um caminho. E nós vamos de mãos dadas. Há uma síntese interessante que eu gostaria de partilhar com vocês. Eu peço licença para ler um pouquinho só, tá? Que está lá no Evangelho de Lucas. Ou melhor, não lerei, eu vou contar. Que é exatamente a passagem da estrada de Emaús. 2 discípulos estavam vindo de Jerusalém a caminho para Emaús, que era uma vila. E eles vinham conversando abatidos a respeito da crucificação de Jesus. De repente, pelo caminho, se aproxima deles um peregrino. Esse peregrino era o Cristo. No entanto, nos diz o Evangelho, os olhos desses discípulos estavam como que fechados, e eles não reconheciam que era o Mestre. Esse é o primeiro retrato da nossa condição. Nós vivemos constantemente a caminho, e nós esperamos usar o caminho para falar de Jesus, não é isso? A gente fica perguntando assim, me fala tudo que você sabe sobre Jesus, me conta tudo, que livro que você leu? Como é que é? Imagina a gente conversando, e eis que se aproxima de nós o Cristo. Mas como nós não estamos com a visão no caminho, nós estamos com a visão no passado, ou podemos estar com a visão no futuro, nós não conseguimos ver que o Cristo se manifesta perto de nós. E esse peregrino continua caminhando com eles. Vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vão conversando a respeito do suplício do Mestre, e o peregrino diz, mas tinha que ser desse jeito, ele precisava padecer. Os homens ainda assim não reconhecem ali o Senhor. O dia termina, os 2 caminhantes chegam ao seu destino, e o homem diz que devia seguir. Mas eles o convidam a ficar, já era noite, havia perigos, então ele se hospeda também com os 2. Sentam-se para fazer a refeição, e na hora de comer o pão, o Cristo parte, abençoa e distribui. Nesse momento, eles reconhecem quem era a companhia. E eles dizem assim, mas não era ele que estava conosco na viagem o tempo todo? E nós não vimos. Nesse momento, Cristo desaparece. E eles anunciam a presença do Cristo entre eles para os apóstolos. Essa pequena história, essa pequena narração do Evangelho, pode ser para nós a alegoria da nossa caminhada, da nossa descoberta de espiritualidade no caminho. Por quê? Porque nós também andamos como que cegos, enquanto nós brigamos com o mundo, enquanto nós estamos indignados com o mundo, enquanto a nossa conduta é unicamente uma conduta de negação. Eu não quero, eu não gosto, eu não vou, eu não faço. Nesse momento, o Cristo habita próximo de nós, mas nós não reconhecemos. E aí eu vou então na casa espírita e digo assim, me dá todo o livro que você tem aí que eu quero conhecer Jesus. Não acha. Não vai achar. Aí eu vou numa outra casa espírita e falo, cadê o médium? Eu preciso de um passe forte. Passe forte. Quanto mais o médium fizer, mais forte. Não acha. Então eu vou para a igreja evangélica, canta louvor e faz aquilo tudo. Não acha. Sabe por que não acha? Porque não está preocupado com Cristo, está preocupado com o mundo. Nós caminhamos com Ele o tempo todo. Mas se eu sou inimigo do mundo, Cristo não se mostra para mim. Há um momento em que nós paramos para descansar. É noite e nós paramos para descansar. Neste instante, o peregrino desconhecido parte o pão e se revela. O mundo é instrumento para a nossa prática de caridade, de compaixão, de carinho.
E o Cristo se revela para o caminhante no exercício da virtude. É ali que a gente reconhece Jesus. Mas é momento de descanso. É porque para o cristão, trabalho é descanso. Tarefa no bem é descanso. Tem gente que fala assim, nossa, mas por que a Casa Espírita foi marcar palestra logo depois do almoço? Tem um cantinho do descanso ali embaixo. Tão gostoso. Uma quantidade de travesseiro. Tem um sofá. Oh, Jesus. Para o tarefeiro do bem, tarefa é descanso. E toda vez que o nosso coração acessa o espaço da compaixão, ele descobre ali o Cristo. O mundo nesse processo é acessório. O mundo é ferramenta. Então não faz diferença nenhuma para Deus se você é gordinho ou se você é magrinho. Não faz diferença para Deus se você é rico ou se você é pobre. Não faz diferença para Deus se você é homem, se você é mulher, se você é japonês, se você é brasileiro. Não faz diferença para Deus a sua constituição física. Não faz diferença para Ele com quem você se relaciona. Não faz diferença para Ele o tipo de amor que você desenvolve com o seu semelhante no campo afetivo sexual. Isso tudo é irrelevante, porque o processo de libertação da consciência é o de usar todas essas coisas como ferramenta para o exercício da caridade e da compaixão. Ah, Vinícius, mas eu já faço caridade. Eu dou violão sem corda para a Casa Espírita. Olha, eu repito muito isso, sabe, gente? Ontem estava tendo palestra lá em Belo Horizonte, eu fiz a palestra lá, e eu vou dividir com vocês que eu tenho uma raiva muito profunda de quem doa as coisas faltando pedaço para a Casa Espírita. Que isso é uma falta de vergonha na cara. Não é? Isso é uma displicência sem tamanho. Se o trem não dá para usar, conserta. Se não dá para consertar, o lugar é lixo, não é Casa Espírita. Tem gente que limpa a garagem só para a Casa Espírita fazer o carreto. Está errado. Eu tenho uma coisa dentro de mim com isso, mas vocês relevem. É a nossa natureza humana. Ora, isso não é caridade. Isso não é caridade. Nós tivemos a oportunidade de conviver com Alcione Peixoto. Talvez alguns de vocês conheçam. Ela é filha do grande médium Peixotinho, que foi um dos maiores médios. Segundo Chico Xavier, o maior médium brasileiro foi Peixotinho, que era um médium de materializações. E Alcione foi a nossa primeira instrutora de mediunidade. E Alcione conta que quando ela era novinha, a mãe dela recebia todos os doentes em casa. Então o povo ia para ser tratado na reunião de materialização do Peixotinho, e Dona Benedita tirava os meninos da cama e botava o povo para dormir. E Alcione disse que era para morrer, porque tinha que dormir no chão. Só que o que ela mais detestava, e as irmãs, é quando ia gente com menino pequeno, porque usava fralda de pano. E aí, bem, tinha que lavar a fralda, né? E as meninas iam para o tanque lavar as fraldas, indignadas. Conta ela então que a mãe gritava de dentro de casa: lavem de boca fechada, e não pensa que está fazendo caridade. Você está cumprindo o seu dever de ser humano. Caridade é outra coisa. Quando você mata a fome de quem tem fome porque você tem condição, você não está fazendo caridade, você está cumprindo sua obrigação. Porque se você tivesse fome, você gostaria que alguém te alimentasse. Isso é um dever social. Se você doa coberta para quem tem frio, parabéns, você é um cidadão exemplar, mas é só isso. Caridade é quando você sai do você e vai até o outro. Caridade é quando você diz assim: tá ruim aí, né? Eu não tenho nada para te dizer, nem nada para fazer, mas eu estou do seu lado. Eu vou carregar o defunto na cabeça com você. Caridade é quando você tem condição de deixar que o outro também entre na sua vida. Porque ser caridoso de mão única é vaidade. Eu ajudo o mundo, mas o mundo não é bom o suficiente para me ajudar. Ah, por favor, né? Nós precisamos uns dos outros. Nós somos interligados uns aos outros. E o mundo é a ferramenta dessa conexão. Então, se no começo Jesus disse para nós, lá atrás, que o mundo nos odeia,
Aqui no Evangelho de João, ele vai dizer para nós outra coisa, quando ele está conversando com Deus a respeito dos discípulos. Lá em João 17,15, o Senhor faz um acordo com Deus em relação aos discípulos. E esse acordo é belíssimo. E sintetizando o acordo, que seria o que haveria de acontecer depois da crucificação, da partida do Mestre, ele diz para Deus assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Isso é bonito demais, gente. Eu queria muito viver num mundo sem violência, um mundo onde as borboletas voassem pela rua, e os passarinhos cantassem, tudo fosse colorido e o amor reinasse. Esse mundo não vai existir tão cedo. Sabe por que não? Porque esse mundo é o mundo aqui, colocado fora. Se eu não sou capaz de agir com honestidade na caixinha do pegue e pague, eu não tenho direito de falar sobre corrupção, porque eu sou corrupto. Se eu sonego o imposto de renda, eu não tenho direito de falar sobre corrupção, porque eu sou corrupto. Se eu aceito o troco errado, a mesma coisa. Portanto, o mundo de fora é o mundo de dentro. Deus não vai afastar de nós as experiências da labuta material. Se Ele fizesse isso, vamos convir que Ele seria um péssimo pai. Nós precisamos aprender a lidar com o mundo para que nós tenhamos poder sobre a matéria, e não a matéria tenha poder sobre nós. Portanto, o caminho é um caminho de nos colocar em contato com as experiências que precisam ser superadas em nós. E aos pouquinhos, então, eu vou dançando com a realidade. Danço para cá, danço para lá, me aproximo, me afasto, descubro o que me move, me distancio daquilo que faz mal, volto, erro, peço desculpas, reconheço a minha humanidade e em pouco tempo sou o emissário do alto no mundo, unicamente por tratar o mundo como eu gostaria de ser tratado. Há uma história de Chico que eu acho que sintetiza muito o pensamento do homem no mundo. Ou melhor, como nós poderíamos viver sem ser presas do mundo. Essa história aconteceu com um amigo do interior de São Paulo, que eu não me recordo o nome. Li uma vez numa revista de espiritismo. Ele vai visitar o Chico já velhinho, bem velhinho. Já não psicografava, não aguentava. E as pessoas faziam filas para cumprimentar o médium ainda até alta madrugada. O único desejo dos indivíduos era pegar a mão de Chico e cumprimentar. O amigo estava ao lado do médium e Chico perguntou para ele assim: fulano, esse povo vem de tão longe para me ver e olha para mim, eu já não sou nada, sequer psicografo uma linha, por que é que esse povo vem me ver? O que eles querem aqui? E o companheiro disse que essa pergunta ficou na cabeça dele a noite inteira, e aquele dia Chico cumprimentou as pessoas até às 4 da manhã. Quando acabou de cumprimentá-los, Chico disse assim: meu filho, você pensou na pergunta que eu te fiz? E aí como que aquela noite toda passou em revista na mente dele, e ele falou assim: Chico, eu acho que o povo vem porque eles têm saudade de Jesus. Eles querem matar a saudade que eles sentem de Jesus. Aí o Chico riu e encerrou-se o diálogo. Sabe qual que é o nosso destino no mundo? Sermos capazes de matar a saudade que as pessoas sentem de Jesus. Tem que olhar para você, tem que olhar para mim e falar assim: aquele ali sacia em mim a fome e a sede que eu tenho de virtude. A gente não vai fazer isso sendo chato, implicante.
excessivamente rigoroso. Nós não vamos conquistar isso separando, dividindo, afastando. É amando que se faz. É aproximando que se faz. É dando de si. Dessa maneira, amigos, nós vivemos no mundo porque o mundo nos serve. Temos só que dizer quem manda em quem. Temos que compreender que devemos viver como homens do nosso tempo, fazendo as coisas que fazem os homens do nosso tempo, no entanto, sacrificando tudo a Deus, entregando tudo ao Senhor. O restante é alegoria, é retórica, é poética. O restante se torna muita palavra para pouca ação. O desafio é única e exclusivamente sermos humanos, porque é disso que Deus precisa. Vamos encerrar a nossa fala, abrir para as possíveis perguntas. Que eu acho que eu já passei do meu tempo. Não, preocupa não. Levanta devagarzinho. Não havendo. Palmas para o Vinícius, gente. Muito obrigada, Vinícius. Prazer enorme tê-lo aqui com uma palestra tão bonita, tão esclarecedora. Muito obrigada. Perguntas? Alguém formulou alguma pergunta? Ninguém com dúvida? Oh. Não, mas o horário... Eu vou estar por aí. Se alguém quiser conversar comigo, vai ser um prazer. Ok, muito obrigada, Vinícius. Palmas novamente para o Vinícius, que nos presenteou agora essa tarde. Obrigada, querido. Obrigada. Bom, agora vamos ter o intervalo para o jantar, que será servido das 18h30 às 19h45. A sala de descanso e confraternização está à disposição de todos. Logo mais às 20 horas teremos a noite artística com Rafael Zago e Anfari, novamente. E, mais tarde, uma confraternização, degustando uma pizza. Obrigada a todos, boa tarde. Obrigada à Rede Espírita pela transmissão ao vivo. Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação
e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.